Olá, aluno! Vamos continuar a nossa aula sobre morfologia vegetal interna e nesta segunda parte nós iremos tratar dos tecidos complexos. Tecidos complexos são aqueles que as células têm uma natureza diversa e podem ser consideradas como uma associação de tecidos simples, ou seja, uma junção de vários tecidos, dando com isso um tecido de maior complexidade e também de uma atividade fisiológica bem definida. Vamos começar pela epiderme. A epiderme é um tecido complexo, um tecido de revestimento e proteção. As células que formam a epiderme são células vivas, você vê, é um tecido que está sempre se renovando. São células chamadas fundamentais mais células especializadas, ou seja, nós temos na superfície da epiderme não só um tipo de células, nós temos as células que compõem a epiderme, mas também existem células especializadas que fazem parte dessa epiderme. Então, as células fundamentais aqui que nós temos, elas são células geralmente aclorofiladas, ou seja, não tem clorofila. Elas estão achatadas e justapostas. Significa o que justapostas? Que elas estão muito próximas uma da outra, gerando então a proteção. Já as células especializadas que fazem parte da epiderme, nós temos, por exemplo, a cutícula. Temos os estômatos, acúlios, um tipo de espinho, vou utilizar esse termo assim. E tricomas, tanto os tectores quanto os glandulares. Essas estruturas especializadas, elas estão na superfície da epiderme. Vamos agora, aluno, olhar esta estrutura, o estômato. Ela é uma célula especializada presente na epiderme. Ela possui abertura e essa abertura é responsável pela troca gasosa e também pela regulação da saída de água. Ou seja, ela é uma célula que estabelece uma comunicação entre o meio externo e o meio interno. Bem, se há troca gasosa, então ela é uma das células que também participa da fotossíntese. Pode ser que você, em algum momento, estivesse debaixo de uma árvore e percebeu como microgotículas estivessem caindo sobre você. Isto é o que nós chamamos de gutação. Gutação é quando a árvore, no caso, começa a liberar o seu excesso de água para regular a pressão interna, a pressão osmótica e toda a osmorregulação. Então é feito justamente por esse sistema aqui, onde você tem aqui aberto e você tem aqui fechado. Então existem células que abrem e que fecham. Aqui mais um exemplo de estômato, né? Onde nós conseguimos enxergar o estômato dessa forma. Isso são fotos reais, como nós enxergamos no microscópio, e nós conseguimos observar aqui os estômatos na superfície da lâmina foliar. Aqui também mais imagens do nosso estômato, né? E os estômatos, eles têm classificação. Essas classificações de como as células basais, as células no entorno dele estão dispostas, né? Mas nós devemos observar, fundamental, a sua ação fisiológica, que é fundamentada na troca gasosa, fundamentada também na regulação da saída de água. Dando continuidade às células especializadas presentes na epiderme, temos agora o tricoma. Os tricomas, eles podem ser tectores e tricomas glandulares. Ambos são células especializadas que têm formas diferentes. O que significa forma diferente? Podem ter alturas diferentes, serem compostas por número de células diferentes. Portanto, nós temos que nos fixar em algumas características fundamentais do tricoma para identificá-los. Por exemplo, o tricoma tector
é responsável pela proteção. Portanto, ele pode, não é, mas ele pode te lembrar um espinho, ou seja, algo que está protegendo a planta. A redução da perda de água e por transpiração também ele consegue ajudar a planta neste sentido, porque a sua junção, a sua enorme proteção, uma quantidade enorme deles vai reduzir a temperatura presente na superfície, reduzindo a sua transpiração. Já os tricomas glandulares, eles têm uma diferença bastante significativa a nível visual em relação aos tricomas tectores, porque eles têm na sua ponta, eles têm glândulas, o que nós podemos chamar de uma cabeça secretora, aonde estarão presentes óleos essenciais ou substâncias repelentes. Bem, olhando esses dois tricomas, nós vamos conseguir ver bastante as diferenças e já mostro para vocês no nosso próximo slide. Aqui sim, conseguimos perceber claramente a diferença entre eles. Observem essa estrutura. Essa estrutura que eu estou pintando aqui. Essa estrutura você percebe a cabeça. Portanto, é um tricoma glandular. Esta outra estrutura que eu estou aqui agora pintando, nós temos aqui o que? Uma estrutura que lembra um espinho. Lembra um espinho. Não é um espinho, é uma estrutura, é um tricoma. É uma estrutura conhecida com uma atividade diferente do espinho ou dos acúlios, e tem outros nomes nesse sentido. Antigamente, essas duas estruturas eram chamadas de pelos, pelos glandulares e pelos tectores. Hoje se definiu que o nome agora é tricoma. Se você conhece a origem do nome, você sabe que existe uma relação entre tricoma e cabelo. Bem, mas continuando, como nós iremos reconhecer justamente por essa cabeça, né? Por essa glândula aqui presente. Este tricoma, o tector, ele não tem essa glândula. Essa glândula pode ter tamanhos extremamente variados. Alguns são extremamente pequenos, muito pequenininhos. Outros são glândulas enormes, né? Nós podemos ver aqui, ó, nesse outro exemplo aqui que eu estou pintando, aonde nós temos uma glândula bastante grande e aqui do lado um tricoma tector. É assim que nós vamos identificando. Nesta imagem aqui, que é um site chamado Olho da Ciência, muito interessante, vale a pena visitar, onde você tem aqui, olha, podemos ver na imagem aqui o nosso tricoma tector, né? Ou seja, ele já tem uma conformação diferente desse daqui. E nessa imagem também nós podemos ver aqui, ó, deixa eu trocar de cor, nós podemos ver aqui, ó, um estômato. Este estômato ele está fechado. Agora olhem este outro estômato aqui, ó. Esse outro estômato ele está aberto, ou seja, ele está fazendo as trocas gasosas. Continuando, nós agora estaremos vendo o tecido complexo que conduz a seiva. São os chamados feixe vascular. Feixes por quê? Porque são a junção de várias estruturas, como se tivessem um feixe. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, o xilema. O xilema é uma primeira estrutura que nós estamos olhando presente no feixe vascular, que ele é formado por células mortas, né? Ou seja, por células que foram lignificadas, células que foram envoltas por lignina, a exemplo do esclerênquima que nós já vimos anteriormente. Em relação ao floema, ou seja, que também faz parte do feixe vascular, ele é um tecido mais interno. Ele é um tecido que está mais dentro, mais internamente à folha, mas está junto. Floema, xilema estão juntos, mas aquele que está na parte mais externa é o floema, sendo o xilema a parte mais interna. Bom, o xilema é responsável por
transportar a seiva bruta. A seiva bruta é aquela que vem lá das raízes e vai até as folhas, até o caule, né? Ele faz esse transporte. Já o floema, ele é constituído por células vivas, ou seja, células que estão em desenvolvimento, células que estão crescendo, né? Ele é um tecido mais periférico, ou seja, ele está além do xilema, o xilema mais interno, ele é um pouco mais periférico, mas estão todos ali junto, num feixe único, né? Portanto, ele transporta o que? Ele transporta a seiva elaborada, a seiva orgânica. É aquela seiva que já está com produtos da fotossíntese, estão com os metabólitos secundários. E o caminho é o inverso. Ele sai das folhas, caule e chega até as raízes. Aqui nós podemos ter uma visão do feixe vascular, bem nessa região aqui. Vou trocar mais uma vez aqui de cor para facilitar. Olha, isto daqui é o nosso feixe vascular. Observem aqui. Aqui nós temos o corte, né, que está ampliado nessa estrutura. Perceba que esse corte ele está justamente onde nós temos uma nervura, né, uma nervura lateral, que é exatamente aonde nós temos aqui o nosso feixe vascular. Aqui um exemplo, né, onde nós temos o feixe, onde nós temos o floema, que é uma estrutura celulósica, portanto, quando corado, com o nosso corante especial lá, o safrablau, que é a mistura de azul de astra e safranina, ele apresenta uma coloração azulada. Já o xilema, que é lignificado, ele apresenta aquela coloração rosada, avermelhada. Bem, essas são as estruturas que nós temos, estruturas de condução. Mas aproveitando aqui, nós conseguimos ver o que? Olha, aqui nós temos uma estrutura que faz a troca gasosa, que são os estômatos. Nesses estômatos nós temos células guarda, que são as células que fazem o processo de abertura. Aqui mostra também o nosso parênquima palissádico, né, com as estruturas bem definidas em toda essa região. E como eu falei para vocês anteriormente, essa parte nós chamamos de mesófilo também, né, que é uma parte meio ali. O que mais que nós podemos olhar aqui? Aqui nós temos a epiderme, aqui nós chamamos de epiderme superior, e aqui embaixo a epiderme inferior, mas vocês normalmente não encontrarão desta forma epiderme superior ou epiderme inferior. Vocês encontrarão da seguinte forma: para a parte de cima, ou seja, para a epiderme que está voltada para o Sol, nós chamamos de epiderme adaxial. E aquela epiderme que está para baixo, né, voltada para o solo, nós chamamos de epiderme abaxial. Então são esses dois nomes, adaxial e abaxial, que nós utilizamos para diferenciar a parte de cima adaxial, parte de baixo abaxial. Se fizermos a correlação com baixo abaxial, você já consegue mais facilmente definir. Aqui temos uns exemplos de exatamente dos nossos feixes vasculares, como eles são colocados e qual a sua disposição dentro de uma folha, por exemplo, né? Aqui nós temos a ampliação e aqui também a ampliação para a gente poder enxergar melhor. Observem aqui a parede dessa estrutura aqui, como essa estrutura tem uma parede mais alongada, uma parede mais rígida. Aqui novamente a associação desses tecidos vasculares em feixe, ou seja, você tem várias associações e conforme essas associações nós vamos identificando e trabalhando esse quebra-cabeça para saber se estamos trabalhando com uma planta ou com outra planta.